Vamos começar abrindo o Canva, né? Aí, vamos clicar no botão de mais, esse roxinho. Vamos aguardar um pouco, que hoje o Canva resolveu ficar lento. Às vezes ele fica normal. Aí, você vai clicar em tamanho personalizado. Aí você vai colocar o tamanho que você quiser, né? Do seu sabonete. Eu vou fazer um padrão, né? Que sempre dá certo. Primeiro, vamos clicar em unidades. Aí vai aparecer centímetros. Espera só um pouquinho e daqui a pouco aparece. Eu já comecei a fazer, né? O tamanho que é 22 centímetros de largura por 4 de altura. Então, você vai clicar em unidades, depois você vai clicar em cm, né? Que é centímetros. E depois que clicar em centímetros, nós vamos colocar a largura, né? Que no caso é 22 centímetros. Porque dá pra dar a volta no sabonete. Colocando o 22 centímetros, vamos colocar 4 de altura. Que é mais ou menos o tamanho, né, que vai dar certo. E isso serve para para você criar qualquer coisa. Tanto rótulo de sabonete líquido, qualquer coisa, você sempre começa criando um novo design. Aí depois disso, né, é clicar no botão criar novo design. Aí ele vai abrir o tamanho que você escolheu. Depois de abrir, aí vai aparecer. Eu cliquei em mais e agora eu vou escolher a cor, né? Eu vou fazer um rótulo de camomila, então eu vou escolher uma cor amarela, né? Que é mais ou menos que combina. E eu vou clicar em elementos, formas e traço. E eu vou dividir, né? Ele vai aparecer os centímetros e vai servir pra gente dividir para colocar a frente, os lados, onde vai colar. Aqui eu vou escolher também a cor, né? Que vai ser esse traço. Normalmente eu coloco um traço que não seja muito aparente, porque ele é somente onde eu vou dobrar e colar, né? Basicamente isso. E eu vou colocando agora na posição. Ficou um pouquinho claro, tá vendo que esse preto, ele mostra. O Canva, ele sempre vai mostrar pra gente o tamanho, os centímetros. Ele vai centralizar a imagem. Então, isso ajuda muito. Ó, tá vendo que eu vou dividir, né? E vou colocar uma outra linha, que é onde nós vamos dobrar para colar. Aí, depois disso, nós vamos novamente em elementos. E aí, clicar em buscar elementos. Eu coloquei camomila. E vou posicionar. Eu escolhi uma camomila que todos tenham, tá? Agora eu vou colocar em texto e vou escrever camomila, né? Você pode escrever sabonete de camomila, o que você achar melhor. Aqui eu vou aumentar, diminuir, né? Aí a gente, essa parte lá demora um pouco, né? Porque a gente tem que centralizar e escolher uma fonte.
Não pode ser uma fonte que não dê para ler, né? Mas também não pode ser simples demais, né? Que é a frente do sabonete, é a que todo mundo vai olhar. E vamos agora escolher a cor, né? Vamos escolher a cor da fonte, da letra. Eu sempre procuro combinar, né? Sempre ornar as cores com o fundo, com a imagem, com o desenho, se tiver desenho. As fontes, eu costumo não colocar várias ao mesmo tempo, porque senão fica muita coisa, né? Muita informação para o cliente. Então, tem que ser algo simples, bonito e que chame atenção. Eu sempre gosto de colocar uma imagem. Aqui você pode colocar negrito, colocar traço, para poder editar a frase. Sempre clicando nesse mais, essa setinha, e aí você vai conseguindo mexer como você quer. Aí agora clique em efeitos. O efeito tem como colocar sombreado, flutuante, tem como colocar contorno. E aí você vai colocando, vai mexendo. Se você não gostar, tem um botãozinho, uma setinha para voltar. E aí você apaga. Ou você deixa no ponto. Aqui eu coloquei flutuante. E também tem outros, também tem contorno. Aí você vai colocando, vai modificando e escolhendo qual é o melhor. Tem como mudar também o contorno para combinar sempre, para não deixar, não apagar, né? O camomila, o nome camomila, né? A frase que você colocar sempre tem que estar em destaque. Também para não ficar estranho. Eu vou novamente em elementos. E aí eu vou colocar o fundo. Quem tem o Canva gratuito, às vezes não dá para usar, mas também às vezes dá. Vai ter o Canva escrito, mas às vezes não atrapalha. Aqui eu vou colocar um fundo um pouquinho chamativo. Você sempre, quando for aumentar, é sempre na borda. Sempre pelos cantinhos que você aumenta. Aí eu vou em transparência e eu vou clarear, porque eu vou escrever. Eu vou fazer aqui a etiqueta de segurança. E você sempre coloca vários ali, tá vendo? Quando você clica, aparece outras opções, dá para você brincar bastante, né? E usar a imaginação, porque tem muita opção de como colocar, como ou imagem, ou fundo. Fica bonito, tanto na frente como atrás. E às vezes é tanta opção que a gente fica até em dúvida. É legal você colocar tirar, ver se gostou. Esse aqui é mais simples também. E aparece ali 2,7, são os centímetros. Depois eu vou em texto. Aí eu vou colocar a composição, que seria a etiqueta de segurança. Então, tudo que eu for que eu colocar no sabonete, eu vou colocar na etiqueta de segurança.
Normalmente eu escrevo base glicerinada, eu coloco extrato, você pode colocar extrato de camomila ou somente extrato, porque você pode também colocar essência de camomila, mais extrato de maracujá, né? E se você usou lauril, essência, se colocou corante, se colocar corante e essência, sempre coloca essência, cosméticos. E também, erva, eu escrevi errado. Erva desidratada, né? Coloquei ervas secas. Mas aqui eu vou ajustar, aumentar, clicar na bolinha, né? E aumenta para poder ficar maior a letra. Ali eu tinha esquecido de escrever a essência. E aí agora eu vou começar a editar a fonte. A fonte da composição, eu sempre procuro deixar ela neutra, porque é onde vai ter as informações mais importantes do sabonete. Ali eu centralizo, né? Tá vendo que o campo mesmo me mostra como tem que ficar. Eu copiei, né? Cliquei no maisinho, copiei, porque aqui eu vou escrever o que o sabonete traz. Então, assim, efeito calmante e hidratante, um exemplo. E aí eu vou editar também essa frase. Essa aqui vai ficar atrás do sabonete. É assim que eu gosto de fazer a etiqueta de segurança. A gente sempre vai aumentar, diminuir. Aqui no caso eu vou aumentar. Tá vendo? Sempre tem que mexer para ver, né? E eu gosto sempre também da transparência, porque para não ficar muito aparente, porque é só um detalhe, né? Porque o importante são as frases, o texto em si. Aí vai ajustando, vai colocar em posição, e aí eu vou colocar para trás, porque eu quero que essa imagem fique atrás e o meu texto na frente para ele poder sobressair na imagem. E a gente vai ajustando, tá vendo? Que quando ele fica vermelho, ele centraliza. Aí, ó, aí dá pra mudar a cor que você quer. Aí vai mudando. Dá também pra trocar os efeitos, né? Se o efeito de um, efeito do outro, troca a cor. É sempre importante ser algo legível, né? Que o cliente vá conseguir ler e entender, né? Então, essa parte sempre precisa ser mais simples. Ali a composição, eu cliquei no maisinho, né? Então, eu copiei e agora eu vou colocar a data de fabricação e a validade. Eu costumo fazer assim e depois eu escrevo com caneta, porque na hora de imprimir, você pode imprimir vários e deixar guardado. Se você colocar data, acaba que às vezes acaba perdendo, né? Então, tem essa opção de colocar a composição, o que o sabonete traz, a validade, a fabricação e também os seus dados, né? Número de telefone, Instagram, Facebook, WhatsApp. Aqui eu vou mudando, né, para ver onde vai ficar melhor. E aí tá pronto. Agora eu vou clicar no segundo que eu havia feito no começo.
e vou colocar o fundo. Aí tem como você pesquisar fundo craft ou papel envelhecido. Aí aparece, né? E aí você vai procurando até achar um fundo que melhor, né, vai se adequando para combinar com o que você vai fazer com a sua etiqueta. Aqui eu vou puxar pelo cantinho, ó, tá vendo? Eu não puxo. Ali eu só ajusto, mas eu sempre puxo pelo cantinho. Aí vai sempre em elementos, tá? Para colocar fundo. Agora eu vou colocar a setinha. Desculpa, a setinha não, o traço, para poder, né, separar. Isso é opcional. Se você quiser, você não precisa pôr. Mas eu gosto de pôr porque na hora que eu imprimo, eu dobro nessas linhas. Ali sempre mostra o tamanho, a altura, nesse preto. Aí depois você vai clicar no maisinho, ele vai copiar. Isso também é importante, dá para mudar a cor da linha. E quando clica em estilo da linha, tá vendo? Eu sempre coloco espessura número 1. E aí você pode colocar pontilhado, pode pôr ele liso. E sempre, eu coloco sempre discreto. A linha, ela nunca é para chamar atenção. É sempre só para eu conseguir centralizar. Tá vendo que ela nem quase aparece? É só mesmo para dar detalhe. E eu vou copiar. Ali, nesses pontinhos vermelhos, é a distância que eu estou colocando cada traço. Aí sempre, por que eu copio? Porque já está no tamanho, já está na cor. Então, é mais fácil eu copiar do que refazer. Tá vendo que ali, ó, 7,3 é o centímetros de distância que tem entre um e outro. Então, o Canva, ele sempre mostra isso pra gente. E é sempre bom se atentar, porque aí você sabe que tá certinho o tamanho. Aqui eu coloquei não dá pra ver, mas quando eu aproximar, vocês vão conseguir ver que tem 2 setinhas. Aí vocês vão entender porque eu coloquei desta vez 4. Eu vou colocar em elementos. Agora eu vou buscar café, porque eu vou fazer esse de esfoliante de café. Elementos gráficos. E ali eu vou procurar grão de café. Se eu clicar no mais, ele vai copiar. Aí você pode ir ajustando. Eu, no caso aqui, não quis, né? Então, eu cliquei na lixeirinha. E aqui eu tô posicionando uma posição, né? Que fique mais ou menos onde for melhor. Mas ela sempre clicando, quando clica no mais, ele posiciona. Aí a gente vai pro lado. Aí vai ter a opção ajustar posição. Aí você coloca para trás. Porque aí você consegue criar camadas com desenho. Então, eu posso colocar vários grãozinhos de café, um em cima do outro, colocando para trás, para frente, para criar camadas. Novamente eu vou em elementos, porque eu tô procurando. Depois eu vou em texto. E tem essas fontes que combinam. Ela é muito legal, porque são
2, 3 fontes, porém elas combinam. Então, também facilita, principalmente quando a gente não consegue procurar. Eu vou clicar primeiro nessa preta e vou escrever sabonete esfoliante. E aí depois que eu terminar, eu clico no cinza. E aí eu vou clicar no verde e vou escrever café. E aí fica bonito. Aí agora a gente vai diminuir, né? Nós vamos diminuir e vai ajustando, né? Enquadrando certinho como você quer que fique. Grande, pequeno. Aí, às vezes, precisa diminuir a imagem, ou às vezes a imagem que você colocou não vai combinar. Aqui eu vou trocar a cor, né, do café. Então, eu vou clicar nessa gotinha e eu quero a cor do café para ficar igual. Aí eu vou lá, clico no desenho, né, do grão, e aí vou escolhendo o marrom. Clique em pronto e ficou combinando. Aí aqui agora eu vou ajustar para enquadrar melhor, porque eu vou querer colocar o meu logo aqui também. Aí eu vou clicar em Uploads e vou pegar o meu logo, que eu já deixo pronto. Clico no logo, eu vou cortar aí você corta. Aqui eu tô ajustando, porque aqui eu copiei, porque um eu vou usar na frente e outro eu vou usar atrás. E eu estou cortando a imagem, porque eu só quero a imagem, o desenho. Eu não vou querer o nome. E o restante das informações, como telefone e Instagram, eu vou cortar, vou girar a imagem, clico nessas duas setinhas, eu aumento também, né? Eu girei e eu coloco nesse quadradinho que eu fiz a mais. E só vou ajustando, porque aqui tem o telefone. E agora eu vou fazer a parte de trás, né? Que é a etiqueta de segurança. Aí sempre o texto, né? Sempre clico em texto e eu sempre procuro uma fonte, né, que vá combinar. Aí eu escrevo o que eu usei, né? É sempre mais ou menos a mesma composição e você sempre coloca. Se colocou café, se colocou extrato, essência, todas as informações que usou. Que eu vou aumentar novamente, ajustar. Você pode clicar na parte cinza, porque aí você consegue visualizar e mexer melhor. Aqui eu tô colocando em negrito, né? Clique em formato negrito, dando espaço, né? Para poder visualizar melhor e poder colocar certinho. Coloquei a composição. Aí eu vou em elementos porque eu quero escolher um fundo, né? Eu sempre gosto de colocar um fundo, mas também você pode deixar simples, né? Aqui a gente sempre vai brincando,
Dá um trabalhinho fazer, mas tem que sempre fazer com calma. Ó, tá vendo? Ele fica muito na frente. Aí eu vou lá em transparência, sempre coloco 50, às vezes um pouquinho menos. Aí eu vou clicar no mais, porque eu vou copiar. Porque quando você copia, você tá... É mais fácil do que refazer. Só que tá vendo aqui, por mais que você diminua, não fica legal. Aí você pode ir excluindo, clicando na lixeirinha. Aqui eu ainda tentei aumentar, aí eu vou copiar, clicar no mais, aí diminuir, ó, tá vendo que eu sempre é sempre nas pontinhas, nunca eu clico pra cima ou pra baixo, porque senão corta a imagem. E aí não vai ficar como você quer. Mas sempre que você quiser voltar atrás, dá pra voltar na seta em cima. É sempre, às vezes você consegue escolher de primeira, às vezes não, mas esse eu acho que tem bastante opção. Tem etiqueta que eu gosto de fazer com bastante coisinha e tem outras que eu gosto de fazer simples. Ali, novamente, eu vou em transparência. Sempre onde eu vou escrever texto, sempre onde tem texto, eu sempre coloco transparência, né? Eu sempre mexo em transparência para poder sobrepor sempre o texto, né? E nunca a imagem, porque aqui é só um detalhe. Dá para você criar fundo assim, tá vendo? Colocar você pode pôr grãozinho por grãozinho, folha por folha, mas também você pode pegar ele já pronto, como eu vou fazer agora, elementos, né? E ali, recomendação mágica, apareceu isso pra mim. Aí, de novo, puxa lá. Eu vou dar uma ajeitadinha. E, novamente, né? Posição. E eu vou colocar para trás. Porque aí eu vou clicando para trás. Porque vai o meu texto ali, né? Para que serve o esfoliante de café. E também o restante das informações. Eu vou voltar no de camomila, eu vou copiar, clicando no texto, copiar. Aí eu volto, clico na imagem inteira, nos 3 pontinhos e colar. E aí já tá pronto, né? Por isso que é importante sempre você ir copiando, porque você pode ter em uma pasta só vários projetos. E aí no final eu ensino a salvar. Aqui eu tô ajustando onde eu vou colocar. Assim fica mais fácil, que aí você não precisa fazer várias etiquetas. E aí tá pronto. O de camomila e o esfoliante. E aqui eu tô colocando agora tudo marronzinho, pra ficar combinando com a parte da frente, né? Café. E pra escrever o texto, agora você vai clicar na seta e vai salvar. Esse salvamento, ele é em PNG. Aí você vai esperar um pouquinho. E vai salvar as 2 imagens que você fez juntas. E aqui tá pronto. Esse primeiro passo